Saudações tricolores, eu sou o Fio, esse é o canal Gol de Barriga. Estou em Miami ainda, classificado para as oitavas de final. Daqui a pouquinho está partindo para Orlando, aonde fica a sede aqui da Casa do Jornada. E no domingo a gente parte para Charlotte, domingo ou sábado à noite, a gente parte para Charlotte ali para enfrentar a Inter pelas oitavas de final, né? Nesse vídeo a gente vai falar sobre... É um novo campeonato, as oitavas de final. Vamos falar sobre expectativa e pressão ali em cima do Fluminense e sobre jogadores pendurados que não podem tomar cartão amarelo para caso a gente passe das oitavas para as quartas de final, tá bom? Então roda a vinheta e vamos começar essa brincadeira aqui. Vamos lá, antes de começar vou pedir para você, deixa o like, se inscreve no canal que ajuda muito a fazer esse trabalho aqui que a gente está fazendo, cara. Acho que o fato da gente viajar para muitas cidades tá caindo a ficha de que realmente é uma cobertura de uma Copa do Mundo, né? A gente foi para Nova York, ficou em New Jersey ali, mas foi para Nova York ver os jogos e fazer a cobertura. Aí ficou na casa em Orlando, aí veio para Miami, aí a gente volta para Orlando agora, vai para Charlotte. E acho que acabou, né? Porque a gente passando as quartas em Orlando e depois seria semifinal e final em Nova York. Enfim, todos esses custos, tudo isso acontece e o tamanho dessa cobertura graças à moral que vocês dão pra gente, tá? Então muito obrigado mais uma vez. Deixa o like, se inscreve no canal. Vamos começar falando sobre... É um novo Mundial nesse momento, né? A gente precisa falar que... Muito foi falado que os europeus não estavam ligando para esse campeonato, que os europeus estão tirando o pé, mas se você parar para analisar, só quem saiu ali desse campeonato foi o Atlético de Madrid, né? Porque era um grupo que tinha um outro europeu grande, que era o PSG, ele ficou de fora atrás do Botafogo. O Porto, que com todo respeito ao Porto, se mostrou um futebol muito ruim. A torcida do Porto pressionando o Porto na volta dele para Portugal, então realmente não é o Porto ali do Deco e do Carlos Alberto mais, é um Porto que hoje vive um momento muito ruim. E o Salzburg pode rodar hoje, né, no confronto contra o Real Madrid ali, pode ficar de fora, dependendo da combinação. Então a gente mostra que sim, temos 16 classificados, os europeus estão lá. Então acho que sim, é muito mais uma adaptação, começo de temporada do que tirar o pé. A gente começando a temporada, porque quando a gente começa a temporada no Carioca, que a gente sabe que é um campeonato muito fraco. Não foi o caso deles começando a Copa do Mundo. Então, eles tiveram mais dificuldades para rodar esse elenco. E também acho que o calor, o clima pode fazer essa diferença. E espero que faça nas oitavas também, o Fluminense jogando contra a Inter. Para que seja um calor infernal e a gente consiga administrar mais a temperatura do que eles. Outro ponto que vale a gente comentar aqui é sobre a cobrança, cara, em cima do Fluminense, a pressão, né? Eu já falei isso ali no começo do Mundial, né? Esse balão ali que você vai jogando sempre pro próximo ali entre os brasileiros e colocando a pressão, né? O Fluminense é o último a jogar. No sábado a gente tem o confronto entre os brasileiros Botafogo e Palmeiras. Esses são dois brasileiros. Mas claro que o Botafogo passando, a pressão fica maior com o Fluminense por se tratar de um rival direto ali do Rio de Janeiro. Então o Palmeiras passando, acho que diminui um pouco a pressão. No domingo tem Flamengo e Bayern. Esse, assim, se o Flamengo passa, a pressão vai toda pra gente. Se o Bayern passa, alivia um pouco a pressão. Aí tem o lado positivo e o lado negativo. A gente joga na segunda contra a Inter. Caso o Botafogo e o Flamengo caiam, a gente é um time que joga menos pressionado. Mas se Flamengo e Botafogo passam, eu tenho certeza que a diretoria vai pressionar mais, vai aumentar bicho, a equipe de futebol vai estar mais pressionada e isso pode jogar o nível do Fluminense lá para cima. Confesso que só o confronto contra a Inter já faz com que isso aconteça e já vai ter essa pressão e essa cobrança. Acho que joga o sarrafo lá para cima e quem ganha com isso é o torcedor, né? A gente vê um time jogando um pouco mais. Espero de verdade ver um time com a mesma pegada que teve contra o Borussia. Ali muito bem taticamente, se entregando muito, correndo muito, marcando muito, errando muito pouco. Vai acontecer? Espero que sim. Acontecendo isso, garante que a gente passe? Também não. A Inter pode encaixar o futebol dela, que levou ela até a final da Champions, e complicar a nossa partida. Mas acho que... Minha expectativa hoje como torcedor é que temos um jogo. Segunda-feira temos um jogo e estaremos lá direto do estádio ali. Eu esqueci o nome do estádio. Bank of America? Acertei, talvez? A gente vai estar lá direto do estádio brigando por essas quartas de final, porque vale muita coisa pro Fluminense, né? Vamos falar disso aqui no próximo assunto.
O que vale muito pro Fluminense? Né? Vale muito a marca Fluminense. A gente passar por umas quartas de final é algo que já garante, por exemplo, que a gente não é o pior brasileiro, né? Porque um dos dois, ou Palmeiras ou Botafogo, vão rodar ali nas oitavas. E sim, aí, filho, para de comparar. Para mim, futebol envolve muita comparação entre os seus rivais, os seus próximos. Então, acho que faz parte. Mas a gente precisa falar financeiramente também, né? O Fluminense já arrecadou nesse Mundial em torno de 150 milhões de reais. É muito dinheiro. E você passando para as quartas de final, a gente está falando de 220 milhões de reais. Para você ter uma ideia, a premiação da Libertadores de 23 foi em torno de 200 milhões. Então a gente já passa a premiação da Libertadores. É como se nos últimos 2 anos, né, 23 até 25, a gente tivesse financeiramente falando a premiação de 2 brasileiros. É algo que faz muita diferença. Ah, enfim, então a gente pode pegar esses 220 milhões e já contratar um jogador de 150 milhões? Não, não pode. Esse dinheiro já é um dinheiro que está contado. Muitas dívidas que o Fluminense fez já estava ali, se eu não me engano, só a participação rendia em torno de 80, 90 milhões. Então muitas dívidas já foram feitas pensando nesse dinheiro. Claro que uma classificação para as quartas, o orçamento do Fluminense internamente planejava passar para as oitavas. Então, essa passagem para as quartas de final, eu acho que extrapola o orçamento que o Fluminense pensou, pensando que o Fluminense faz um planejamento financeiro direitinho, que eu espero que faça, e nem estou aqui criticando, acho que realmente o Fluminense não é perfeito nisso, mas o Fluminense mescla muito bem entre pagar contas e não abandonar o time, né? Uma mescla ali que eu acho que é o que tem que fazer, já que a gente não tem uma SAF, a gente já não é um clube com muito endinheirado, é um clube com muitas dívidas. Acho que essa gestão faz isso bem, não, confesso que não tenho nenhuma crítica em relação a isso não. Mas, e outro ponto também, né, cara, essa viagem, todo esse valor tem o custo da viagem, é uma viagem cara, voos fretados, voos internos, voos do Brasil, hotel, tudo isso é custo do Fluminense e os bichos também em premiação, né? Tem muita premiação envolvida, com certeza, na roda pré-jogo ali no vestiário, o desses 70 milhões para passar, o Mário vai comprometer boa parte para os funcionários e para funcionários da equipe de futebol, né? E os jogadores ali para motivarem ele mais. Ah, isso é errado, os jogadores ganham muito. Cara, isso é uma prática do futebol e não vai acabar. Espero realmente que o Mário ofereça e que isso faça que os jogadores entrem um pouco mais motivados ali. Deveriam entrar de qualquer forma motivados. Mas isso é uma grande utopia. No meio do futebol existe bicho desde antes de você nascer e não é agora que vai mudar e não tem que mudar na nossa vez. Não é a gente que vai ser revolucionário em relação a isso. Enfim, vamos para o próximo assunto. Último assunto do vídeo de hoje é cartões amarelos, jogadores pendurados, né? Pelo regulamento ali, os cartões eram nas quartas de final, porém, todavia, alguns jogadores vão jogar pendurados, é um total de 6 jogadores, né? Espero não esquecer ninguém. A gente tá falando de Martinelli, Nonato e Keno, da primeira rodada, Arias, René e Bernal. Então a gente tá falando de 6 jogadores, 3 volantes, 2 atacantes e um lateral esquerdo. Acho que o Keno e o Bernal preocupam um pouco menos, né, no sentido que são jogadores reservas. O Nonato, assim, preocupa porque ele hoje, para mim, e acredito que pro Renato, ele é titular desse time do Fluminense, essa trinca de volante, principalmente pegando um adversário muito forte, mas acho que está na prateleira um pouco abaixo do Martinelli e do René ali em titularidade absoluta e pensando na discrepância com o seu reserva também. Acho que ali vai entrar um Lima, pode entrar o próprio Bernal, que pode fazer essa diferença, né? Bernal também ele é reserva. Agora, Arias é um jogador que a gente tem que ter muito cuidado, né? Não pode existir a possibilidade de John Arias tomar um amarelo na segunda-feira, porque estou muito acreditando que a gente vai passar, a gente vai brigar para isso, e jogar umas quartas de final sem o Arias é desesperador você pensar isso, né? Então, como o Arias não é um defensor, que o Arias tenha muito cuidado em reclamação, que o Arias tenha cuidado na hora de matar a jogada ali na frente. Claro que existem situações que a prioridade é o jogo e não o próximo jogo, né? Mas é uma preocupação que eu tenho. São 6 jogadores pendurados indo para as oitavas de final lá em Charlotte. Enfim, galera, continuamos a cobertura do Mundial aqui. Hoje, normalmente tem live meio-dia, 1h da tarde, né? Mas infelizmente, ou felizmente, né, a gente vai estar voltando na estrada ali, são 3 horas de estrada para Orlando, então eu vou estar provavelmente no carro. Mas eu chegando em Orlando, em algum momento eu encaixo ali para a gente fazer um café, fazer uma live. Acho que é o mínimo, depois de a gente na classificação para as oitavas, a gente trocar aquela ideia aqui, que é uma grande mesa de bar, tá? Espero vocês na live. Acompanhe a gente nas redes sociais, tá bom? Porque aí ali a gente avisa. E quem for membro do Setor Sul também tem lá o grupo de WhatsApp,
que confesso que eu acho que eu deveria participar um pouco mais, mas estou muito enrolado aqui. Mas o Lucas faz isso com maestria aqui no canal, tá bom? Tamo junto, até a próxima, valeu!